Vamos lá para mais um assunto interessante? Então vamos começar sobre fisiologia dos leucócitos, tá certo? Na fisiologia dos leucócitos, lembrando que nos leucócitos nós precisamos ver como é que ocorre a questão da cinética, a circulação desses leucócitos. Quais são os leucócitos que eu estou falando? Eu estou falando de neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos e linfócitos. Então eu preciso ver com vocês como é que ocorre essa ligação, como é que ocorre a circulação desses diferentes tipos de leucócitos frente a processos fisiológicos normais e frente a alguns processos patológicos importantes. No primeiro, vamos ver a questão dos neutrófilos. Lembrando, né, que os neutrófilos, eles são produzidos ou iniciam todo o seu processo de diferenciação celular lá na medula óssea. Então, na medula óssea é o que nós chamamos de local de produção desses neutrófilos. Então, a medula óssea ela tem esse papel importante na produção. A partir da medula óssea, quando esses neutrófilos eles já atingiram, né, a sua parte de maturação final, né, que é justamente saindo de bastão e entrando a neutrófilo, é que ele cai na corrente sanguínea, que aí é o que a gente chama de sangue periférico. Então, os neutrófilos que estão no sangue periférico é o que nós utilizamos para realizar o hemograma. Então, no hemograma, vamos observar como é que está a quantidade, a relação desses neutrófilos e também a presença de alguns bastões para poder dizer se aquele paciente está iniciando algum tipo de processo infeccioso. Só que todos esses neutrófilos, eles não ficarão exclusivamente no sangue periférico. Eles irão também migrar para os tecidos, que aí nos tecidos, os neutrófilos eles têm um papel crucial, que é justamente na questão de fazer o que eu chamo de varredura do nosso organismo. Então, os neutrófilos eles vão entrar nos tecidos, eles vão tentar reconhecer se tem algum tipo de corpo estranho presente em qualquer tecido. Então, se nenhum tecido especificamente tem ali a presença de algum corpo estranho, um vírus, uma bactéria, um fungo, qualquer tipo de micro-organismo, então ali vai ser o que a gente chama de local de consumo, tá? Nos tecidos. Então, se algum tecido tem algum tipo de micro-organismo, então aquele neutrófilo que estava fazendo a varredura e encontrou aquele corpo estranho, aquele micro-organismo, então ele vai começar naquele ponto que ele encontrou, além de fazer o processo de fagocitose, ele também vai liberar vários tipos de citocinas, quimiocinas, que vão atrair mais neutrófilos para aquele local. E aí vamos observar toda uma alteração, até mesmo na questão da vascularização daquele local, com vasodilatação, para poder justamente aumentar a quantidade não só de neutrófilos, mas também de outros tipos de leucócitos, que aí vamos observar a questão da modulação do tipo da resposta imune que pode estar ali precisando ocorrer dependendo desse tipo de micro-organismo, se é um micro-organismo intracelular, extracelular. Então, nós vamos observar a imunologia básica atuando nesse ponto, tá? Então, assim, na cinética dos neutrófilos, então, nós temos 3 compartimentos em que esses neutrófilos estarão justamente se movimentando entre esses compartimentos. Então, nós temos o compartimento da produção, que representa aí a medula óssea. Então, na medula óssea, nós temos o local que vai ocorrer justamente a produção, a diferenciação celular desses neutrófilos. Quando eles já chegam no processo final, na fase final de maturação, então esses neutrófilos saem da medula óssea e entram no sangue periférico. E do sangue periférico, uma parte desses neutrófilos ficarão confinados nos tecidos para fazer justamente a questão da varredura no nosso organismo para poder encontrar qualquer tipo de corpo estranho. Então, os neutrófilos eles se movimentam entre esses compartimentos para poder encontrar qualquer coisa. E aí vem o seguinte, como eles se movimentam principalmente entre os tecidos e os tecidos e o sangue periférico, então nós podemos dividir
a circulação desses neutrófilos em dois subcompartimentos importantes. É o que nós chamamos de subcompartimento marginal. Marginal porque ele fica justamente atribuído aos tecidos em si, e nós temos o subcompartimento circulante, que é compreendido o sangue periférico. Então, o que nós avaliamos, a questão da análise do hemograma, especificamente a análise do leucograma, a gente não analisa o que está presente de neutrófilos lá nos tecidos, e sim os neutrófilos que estão no subcompartimento circulante, ou seja, os neutrófilos que estão presentes no sangue periférico. É aí que a gente analisa o nosso hemograma. E esses subcompartimentos, eles estão o tempo todo em equilíbrio. Ou seja, a quantidade que eu vou encontrar de neutrófilos na circulação sanguínea equivale ao que está presente lá nos tecidos. E aí eles entram em equilíbrio porque eles saem do tecido, entra de novo na circulação sanguínea, da circulação sanguínea ele volta de novo para o tecido, então eles ficam fazendo o tempo todo este movimento. Então o tempo todo vai estar em equilíbrio, tá? E aí a gente precisa lembrar algumas coisas, que quando eu falar, por exemplo, na parte de plaquetas, vocês precisam relembrar aí, quando vocês viram em histologia, que os vasos sanguíneos, eles possuem na sua constituição, que está sempre em contato com o sangue, justamente as células endoteliais. Então, as células endoteliais, elas expressam nas suas membranas, justamente selectinas, tá? Essas selectinas, elas são importantíssimas porque essas selectinas, caso um neutrófilo encontre algum corpo estranho, então eu falei que ele libera vários tipos de quimiocinas, citocinas. Além dessas quimiocinas e citocinas, ele auxilia no aumento da expressão dessas selectinas. Essas selectinas, elas têm um papel de adesão celular, só que essa adesão celular, no caso a adesão de neutrófilos, é uma adesão fraca, mas essa adesão fraca é o suficiente para que aquele neutrófilo que ele esbarra ali na célula endotelial, então ele está passando aqui na circulação sanguínea, então ele esbarra aqui na célula endotelial e ele verifica que tem um aumento da expressão dessas proteínas, que são as selectinas. Então, essas selectinas, o aumento da quantidade dessas selectinas em algum ponto do vaso sanguíneo, especificamente aí nas células endoteliais, auxilia no reconhecimento e na fixação e migração desses neutrófilos para aquele ponto que está ocorrendo algum tipo de processo infeccioso. Então, esse equilíbrio ele é importante para poder manter a quantidade de neutrófilos. E esse equilíbrio ele só é perdido, ou seja, quando entra em desequilíbrio, quando nós encontramos algum tipo de processo infeccioso, e aí nós temos justamente um aumento da quantidade desses neutrófilos para esse local, um aumento da questão da adesão e da migração, né, entre essas células endoteliais para poder chegar no local em que está ocorrendo algum tipo de processo infeccioso. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é isso aqui, tá? Então, nós temos o sistema cardiovascular, por onde nós vamos justamente encontrar esses neutrófilos que nós chamamos de sangue periférico, então ele vai estar aí nesse sangue periférico circulando tranquilamente. Em algum momento, ele vai entrar nos tecidos, e nesses tecidos ele vai tentar procurar alguma coisa para ver se tem algum corpo estranho. Nesses tecidos, os neutrófilos eles vão cair justamente no sistema linfático, e aí o sistema linfático devolve de novo esses neutrófilos para a circulação sanguínea. E quando a gente fala de tecidos, a gente está falando dos órgãos internos. Então, eles acabam fazendo a varredura em todos os nossos órgãos: pulmão, coração, fígado, baço, intestino, bexiga. Por exemplo, quando a gente analisa o exame de urina, nós encontramos alguns leucócitos. Quais são esses leucócitos? A grande maioria é presença de neutrófilos. E a gente encontra neutrófilos no exame de urina por conta dessa capacidade dos neutrófilos de fazer essa migração entre o sangue periférico, entre o sangue lá do sistema cardiovascular, e ele vai entrar nos órgãos internos, depois ele vai ser recapitulado
pelo sistema linfático. E aí, claro que durante esse processo de fazer a varredura nos órgãos internos, ele pode simplesmente ser excretado junto com a urina. Então, o neutrófilo, ele tem papel importantíssimo na questão da varredura, de ficar realmente procurando. Então, nossa célula, nosso leucócito sentinela. Então, ele que vai ficar o tempo todo procurando para ver se tem alguma coisa. E aí, a partir desse processo infeccioso, ou a partir desse micro-organismo que aquele neutrófilo encontrou, ele vai chamar outras células, outros leucócitos, e aí vai dar início a uma resposta imune adequada. E como eu falei para vocês, nós temos, dentro desse equilíbrio desses subcompartimentos, pode ocorrer algum tipo de alteração desses compartimentos. O que eu coloquei aqui foi a questão da variação fisiológica, ou seja, é quando ocorre uma migração desses neutrófilos que estavam lá no compartimento marginal, ou seja, lá nos órgãos internos, e aí eles acabaram migrando uma quantidade um pouco maior do que o esperado para a circulação sanguínea, e isso a gente vai observar onde? No hemograma. Então, quando isso ocorre, esse tipo de variação fisiológica, ou seja, a saída de grande parte desses neutrófilos dos tecidos para o sangue periférico, no leucograma, então lembrando aí, leucograma é quando a gente analisa a questão dos leucócitos, que a gente vai observar leucocitose, ou seja, um aumento da quantidade de leucócitos de modo geral. E aí, se a gente destrinchar esse leucograma e observar cada um desses leucócitos, vamos encontrar o quê? Um aumento da quantidade de neutrófilos, que o nome específico é de neutrofilia. E essa neutrofilia vem um outro nome que vocês ainda não viram, sem desvio esquerdo. Vou falar sobre esse desvio esquerdo, tá? Então, basicamente, quando a gente encontra algum tipo de variação fisiológica nesse paciente, a gente sempre encontra no hemograma dele, especificamente no leucograma, leucocitose com neutrofilia. Só isso. E aí, o que eu posso pensar como variação fisiológica? Então, nós temos aí de N causas. Então, aqui eu elenquei algumas, ou várias, para falar a verdade, né? Nós temos convulsões, injeções de epinefrina, injeções intramusculares, intravenosas. Então, elas acabam aumentando e alterando a questão de alguns hormônios, principalmente epinefrina, né, e a noradrenalina, que estão relacionados com a questão do psicológico, e isso pode aumentar a questão desses neutrófilos no sangue periférico. Taquicardia, dor, náuseas e vômitos, por conta do desequilíbrio hídrico, então pode ocorrer justamente esse aumento. Período ovulatório, então as mulheres que vão realizar hemograma, e se pegasse, nossa, a pessoa ela está com uma quantidade de leucócitos um pouco alto, né? Meu Deus, é processo infeccioso? Não, pode ser uma condição aí fisiológica, então o período ovulatório também faz esse aumento. Período gestacional, também aumenta a quantidade de leucócitos. Exercício físico intenso, as pessoas que adoram acordar de manhã cedo, esse gás maravilhoso, que eu não tenho, de ir para uma academia, fazer um exercício, uma caminhada, uma corrida, um crossfit logo de manhã cedo, 6 horas da manhã, e aí quando dá 8 horas, vou já lá no laboratório fazer um hemograma, porque o meu médico pediu, e aí você observa aí uma leucocitose. Além do que eu falei da parte emocional, então o estresse agudo físico ou emocional, ele também pode levar ao aumento da quantidade desses leucócitos. Querem um bom exemplo da questão do estresse emocional? Faz coleta de crianças, né? A gente sempre está lá no laboratório e houve aquele berro, aquele medo desesperador por conta da coleta, do medo de agulha. Então, essa questão do estresse emocional acaba levando ao aumento da quantidade de leucócitos. Ah, mas professora, eleva para quanto? 20 mil, 50 mil, 100 mil leucócitos? Não, não eleva tanto, tá? Pode chegar a 12 até 13 mil leucócitos. Então, por isso que a gente chama de leucocitose. E aí nós temos uma variação que é a questão fisiológica que pode levar ao aumento da quantidade desses leucócitos. E aí a gente não pode, mas eu posso liberar o exame? Sim, porque pode ser justamente uma condição fisiológica. Você tem como descobrir essa condição fisiológica? Depende. Se você estiver trabalhando no hospital e tem lá toda a história clínica do paciente,
ótimo, dá para você tranquilamente liberar, porque você tem ali uma condição, uma variação fisiológica que está influenciando diretamente no exame. Ah, você não tem nenhum dado, mas digamos que, por exemplo, no período gestacional, então, além do hemograma, tem outros exames que são justamente apropriados para os exames pré-natais. Então, se você juntar esses exames, opa, então é período gestacional, dá para liberar tranquilamente. Mas se não tiver nenhuma informação, e aí, como é que eu devo proceder? Será que eu tenho que liberar o resultado dessa forma que eu estou encontrando ou não? Aí você tem que pesquisar no sentido verificar nos outros setores do laboratório, bioquímica, ureanálise, parasitologia, dosagem hormonal, se tem algum outro tipo de exame que foi solicitado junto com o hemograma, para você poder entender se tem a questão fisiológica atuando diretamente nesse resultado, para você poder liberar. Certo? E, claro, tem também a questão dos processos infecciosos ou inflamatórios. Por que infeccioso ou inflamatório? Bom, processo infeccioso, ele sempre vai demandar uma resposta para poder combater aquele tipo de infecção. No caso, o consumo desses neutrófilos. E a inflamação, o processo inflamatório também leva ao consumo desses neutrófilos. Tá? Então, nesse caso aqui, o que nós vamos observar na relação desses compartimentos? Bom, vamos ver uma relação direta entre a medula óssea e o subcompartimento circulante, ou seja, o sangue periférico. O tempo normal de maturação dos granulócitos, especificamente aí falando de neutrófilos, varia de 4 até 6 dias. Se o nosso organismo está à frente de um processo infeccioso ou inflamatório, esse tempo de maturação ele diminui bastante, para mais ou menos 48 horas, 50 horas, até 60 horas. Então, de 4 a 6 dias, você diminuiu aí para 2 dias, 3 dias no máximo, que é o tempo de maturação. Então, nisso, como você diminuiu o tempo de maturação dessas células, então você pode e vai encontrar algumas alterações provenientes desse encurtamento desse tempo de maturação. E aí, quando a gente faz o hemograma desse paciente, nós vamos observar especificamente no leucograma o quê? Leucocitose, indicando aumento da quantidade de leucócitos. E aí eu encontro neutropenia, ou seja, diminuição da quantidade de neutrófilos, indicando aí especificamente que esses neutrófilos, que eles estão sendo produzidos lá na medula óssea num tempo extremamente curto, eles estão sendo consumidos de alguma forma. E eu também vou encontrar o que a gente chama de desvio à esquerda. E ao fazer a análise da lâmina desse paciente com essas características que eu encontro no leucograma, eu vou encontrar algumas alterações importantes. Granulações tóxicas. Na próxima aula, falando sobre a questão da patologia dos leucócitos, vou falar dessas granulações. Mas adiantando, as granulações tóxicas é justamente a questão da presença da granulação primária dos granulócitos, em que não há um tempo, como o tempo ele é curto, então essas granulações primárias, elas estão presentes, só que elas não conseguem diminuir o seu tamanho para a gente poder observar a granulação secundária. Então, essas granulações tóxicas é a presença das granulações primárias ainda em grande quantidade, de forma muito visível nessas células. Corpúsculos de Dowling. Então, os corpúsculos de Dowling é um outro tipo de alteração que vamos também observar nesses neutrófilos, indicando que o tempo de maturação deles está extremamente curto e presença de vacuolização. Ou seja, se eu estou observando no paciente essas características, leucocitose, neutropenia, desvio esquerdo, e na lâmina, a observar os neutrófilos ou outros leucócitos, eosinófilos, se eu encontrar basófilos, e observar essas características dessas granulações tóxicas, corpúsculos de Dowling, vacuolização, então isso está indicando que o paciente está à frente a algum tipo de processo infeccioso agudo ou inflamatório agudo, e isso indica que está havendo morte e digestão dessas células. E aí eu falei sobre desvio à esquerda, né?
O que é esse desvio à esquerda especificamente? Bom, desvio à esquerda é quando a gente trabalha com a questão da diferenciação celular, mas a gente precisa lembrar o seguinte: em relação aos granulócitos, nós temos, já na fase final do desenvolvimento desses granulócitos, nós temos o bastão, que é uma forma ainda um pouquinho jovem, antes de chegar o que a gente chama de neutrófilo. Tá? Então, eu tenho essas diferenças. Então, nesse caso, o desvio à esquerda é quando a gente observa no hemograma do paciente uma quantidade muito mais elevada da presença de bastão. Bastão no hemograma de uma pessoa normal, a gente encontra, é uma quantidade baixa, a gente conta em torno de 4 a 5% de todos os leucócitos que eu vou observar na lâmina daquele paciente. Mas, se eu encontrar essas características de leucocitose aí, acima aí de 15 mil, aí eu vejo, na análise da divisão desses leucócitos, eu vejo uma diminuição na quantidade de neutrófilos, indicando neutropenia, e aumento em uma presença muito maior da quantidade de bastão, então nisso aí eu estou indicando que tem desvio à esquerda. E isso, interpretando de uma forma bem mais prática, se eu encontrar todas essas alterações, principalmente esse desvio à esquerda só está indicando o seguinte: olha, está havendo algum tipo de processo infeccioso agudo, em que está havendo um consumo muito grande desses neutrófilos, e aí nós temos o que? Um tempo curto para a medula óssea poder diferenciar a granulopoese, para poder dar origem, para poder justamente finalizar o processo de maturação e diferenciação celular dos neutrófilos. E para poder combater esse processo infeccioso, a medula óssea está liberando o quê? Bastão em grande quantidade para poder fazer para poder controlar esse processo infeccioso. É isso que a gente precisa interpretar. Antigamente, se dizia que, tá vendo, você colocou lá, desvio à esquerda no hemograma. Significa que o paciente está com um processo infeccioso muito ruim, ele está quase morrendo. Não, hoje a gente já interpreta de outra forma. A gente já interpreta que a medula óssea, ela está tentando responder da melhor forma possível o processo infeccioso, e aí ela vai lá contabilizar, observar lá o que ela tem de célula pronta para ser liberada. É dessa forma que nossa medula, ela responde frente a diferentes tipos de processos infecciosos. Então, ela vai procurar, eu não tenho neutrófilo em quantidade suficiente, ok, eu vou liberar o que eu tenho de neutrófilo, mas eu tenho bastão em grande quantidade, ok? Então, a medula óssea, ela libera bastão em grande quantidade. E assim, ela vai liberando as células que ela está observando, que ela tem em grande quantidade, para poder justamente combater esse processo infeccioso. É isso que quer dizer esse desvio à esquerda, tá? Então, é isso sobre a cinética dos neutrófilos. Então, a gente precisa observar o que o leucograma está dizendo, se aquilo que nós estamos observando é referente a algum tipo de variação fisiológica ou se é realmente algum tipo de processo infeccioso ou inflamatório, que a gente precisa fazer essa diferença na hora de observar o que diz o leucograma e liberar esse resultado. Outra parte da cinética dos leucócitos, que é justamente a questão dos monócitos. Então, aqui nos monócitos, nós temos o quê? Qual é a função do monócito em si? Bom, a função do monócito, ele tem a ver justamente com a questão da fagocitose, então ele faz a remoção de vários tipos de células, ele também participa em vários tipos de processos imunológicos, reações imunológicas. Então, nós temos a medula óssea como local principal da produção desses monócitos. Lembra da aula que eu falei para vocês sobre a série monocítica? Então, nós temos lá o monoblasto, promonócito e monócito. E aí, o monócito, nós vamos encontrar ele dividido em dois compartimentos. Nós temos o compartimento marginal. O compartimento marginal aí é referente ao sangue periférico. O compartimento marginal é referente justamente aos tecidos, tá? E aí nós temos o que? O compartimento periférico, que aí esse compartimento periférico está relacionado justamente com o sangue periférico. Bom, na aula que eu falei sobre série monocítica, eu falei para vocês o seguinte, que o monócito é só uma célula de transição. Transição porque ela só está ali na circulação sanguínea, ela acabou de ser produzida, liberada pela medula óssea, e aí ela cai na corrente sanguínea. E aí da corrente sanguínea ela está ali circulando até ela chegar em algum tecido.
E aí, no tecido, ela se transforma em macrófago. Então, o que a gente observa no sangue periférico, pelo hemograma, é aquele monócito que ele acabou praticamente de sair da medula óssea e na hora que a gente está fazendo a punção ali da veia, a gente consegue pescar vários tipos de monócitos, vários monócitos, para a gente poder observar, tá? Então, o monócito é só uma célula que está ali na circulação, só de passagem, porque ela precisa chegar a algum tecido e no tecido a gente observa a presença do macrófago, que é a transformação do monócito em macrófago. E aí o monócito presente nos tecidos, macrófago, então ele mantém ou ele se prolifera e ele fica viável por mais ou menos 90 dias. E após isso nós tem que ter o quê? A troca desse macrófago por um outro mais novo. Então o tempo todo a nossa medula óssea ela está produzindo monócitos para poder ocorrer justamente essa troca em relação aos macrófagos que eles vão perdendo, né, podemos dizer assim, o tempo de validade deles. Então, eles vão diminuindo a sua atividade fagocítica e eles precisam ser substituídos. Então, quem faz a substituição é a medula óssea. Então, os macrófagos, então, eles vão ficar divididos em vários tipos de tecidos. Observem que nós temos uma grande quantidade desses macrófagos presentes lá no fígado, vamos encontrar nos pulmões, no peritônio e o restante nós vamos encontrar nos outros órgãos, uma quantidade relativamente o que? Baixa. Na medula óssea, vamos encontrar macrófago na medula óssea? Sim, vamos encontrar sim macrófago na medula óssea. O macrófago na medula óssea ele vai estar presente no que eu falei sobre o estroma medular. Então, ele vai compor o estroma medular, aquele microambiente medular propício para a produção das células sanguíneas. E ele é importante porque ele é um fagócito facultativo. O fagócito, o que ele faz? Fagocita. Então, se tem alguma coisa que durante a hematopoese de alguma linhagem ela está dando origem a alguma célula que apresente algum defeito, então o fagócito que está presente na medula óssea, ele pode fazer a retirada dessa célula. Baço. Bom, no baço, a gente também vai encontrar a presença desses macrófagos, só que, lembrando de alguns detalhes, lá da parte da imunologia básica, né? É que o baço ele está dividido em duas polpas, a polpa branca e a polpa vermelha. Recapitulando que a polpa vermelha ela tá ligada diretamente ao que nós podemos chamar de hemocaterese, ou a retirada de hemácias e plaquetas já velhas ou senescentes, ou até mesmo hemácias ou plaquetas que apresentam algum tipo de alteração na sua morfologia. Então, é na polpa vermelha que ocorre o reconhecimento dessas células que apresentam algum tipo de alteração e elas são retiradas de circulação sanguínea. E aí ocorre todo aquele processo que eu falei para vocês acerca do ciclo das hemácias, né? Ocorre, falando especificamente das hemácias, então ocorre a quebra da hemácia, a hemácia ela contém hemoglobina, então a hemoglobina aí, ela é quebrada e ela é reaproveitada o máximo possível dela. Então, quem faz todo esse processo de quebra, né, retirada e quebra inicial das hemácias e das plaquetas é justamente o baço. E quem finaliza o processo da hemocaterese, da destruição dessas células, é o fígado. E a polpa branca? Bom, a polpa branca, ela está ligada diretamente ao tecido linfóide, ou seja, participa diretamente aí da parte do sistema imunológico, do sistema imune. E os monócitos, no caso, os macrófagos presentes na polpa branca do baço, ela tem uma função importantíssima como célula apresentadora de antígeno. Então, ela vai fagocitar aquele corpo estranho, aquele vírus, aquela bactéria, aquele micro-organismo, e ela vai retirar algum tipo de epítopo e apresentar para alguma célula para poder fazer o reconhecimento, iniciar todo o processo da resposta imune que nós precisamos naquele momento, tá? Então, aqui nós temos essa cinética importante aí do papel do baço. Outro órgão que também tem um papel muito importante, que é o fígado. No fígado, nós temos um macrófago que todo mundo lembra, que é a célula de Kupffer, né? Então, essa célula, que é um macrófago, essa célula é importante porque ela faz a fagocitose de vários tipos de partículas que vêm do sangue.
Então, um fígado, como eu falei para vocês, ele tem vários tipos de papéis, e eu falei ainda há pouco a questão da hemocaterese, da retirada dessas hemácias e plaquetas velhas, que o fígado, o baço, ele retira, ele quebra, e quem finaliza o processo de quebra e reaproveitamento desse material é o fígado. Então, dentre esses papéis do fígado, nós temos o fígado com papel aí presente na resposta imune, por conta da presença desses macrófagos no fígado, como regulador da hemostasia. Hemostasia está relacionado com a questão da coagulação sanguínea. O fígado ele tem um papel importantíssimo na síntese de vários tipos de proteínas que compõem o plasma e que participam diretamente da coagulação sanguínea. E além de outras funções. Então, ele está relacionado com o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, que vocês estão vendo isso na bioquímica clínica, armazenamento de várias substâncias. Então, eu mostrei para vocês que no fígado a gente vai encontrar substâncias que serão utilizadas na parte da hematologia, como armazenamento de ferritina, e, por fim, degradação e excreção de hormônios. Então, observe que o fígado ele acaba sendo um órgão importante como um todo, porque é ele que está relacionado com a síntese da maioria das proteínas que o nosso organismo precisa. Então, é aqui que o fígado ele vai ter um papel crucial. E o baço ele também vai ter outro papel crucial para a hematologia, em que esse papel está relacionado justamente com o ciclo das hemácias, ou seja, retirada de hemácias e plaquetas velhas para serem poder reaproveitar o seu material. No caso das hemácias, a hemoglobina que vai ser degradada aí ao máximo para poder ser reaproveitado o ferro, os aminoácidos, e o processo de conjugação bioquímica clínica, para que esse processo de conjugação, para que algumas proteínas elas possam ser reaproveitadas ou serem utilizadas para a formação da bile, e aquilo que não é mais possível ser utilizado, poder ser excretado de forma hidrossolúvel. Então, processo então isso serve para justamente tornar algumas substâncias hidrossolúveis para elas poderem ser melhor excretadas. Cinética dos eosinófilos. Na questão dos eosinófilos, nós vamos ter também a mesma ideia, tá? Então, nós temos um local de produção, que é a medula óssea, sempre. Nós vamos ter um local de circulação, que aí é o compartimento marginal periférico, que é justamente o sangue periférico. E observem que no sangue periférico nós vamos ter um tempo aí em que esses eosinófilos estarão no sangue periférico. Coloquei o tempo aí de 18 horas, que é o tempo mais ou menos aí que a gente calcula em que esse eosinófilo vai estar viável assim, que ele vai estar presente ainda na circulação sanguínea, e aí da circulação sanguínea ele vai migrar para algum tecido, tá? Então, na questão da medula óssea, lembrando que durante a granulopoese nós vamos ter o quê? Além da granulação primária, que são os grânulos azurófilos, nós vamos ter as granulações secundárias ou específicas. E aqui eu coloquei três componentes dessas granulações específicas. Nós temos essa proteína, MPB, Major Basic Protein, que ela está relacionada com a toxicidade. Então, para poder eliminar alguma coisa, então essa proteína vai aumentar a questão da toxicidade. Tem essa outra proteína catiônica de eosinófilos, que também está relacionada com a toxicidade. E também vai ter a peroxidase, que ela vai estar presente, ou ela vai estar atuando diretamente na formação dos reativos de oxigênio. E por que eu estou falando desses grânulos específicos, né? Ou da composição desses três componentes dos grânulos? Porque em vários momentos vamos encontrar quantidade de eosinófilos aumentada, acima do normal. E aí a gente precisa entender que esses eosinófilos, uma quantidade acima do normal, eles estão tentando eliminar alguma coisa. E essa eliminação, eles precisam liberar os conteúdos desses grânulos específicos, que vai gerar justamente a questão da toxicidade. E aí pode ser essa toxicidade, pode ser um processo alérgico, né? Pode ser a eliminação de algum tipo de parasita, reativos do oxigênio, que são importantes para justamente provocar não só erros no metabolismo energético do parasita, mas também isso também aumenta
a reação alérgica. Então, esses grânulos específicos, esses conteúdos desses grânulos específicos que são sintetizados durante a granulopoese, eles são importantes para a gente poder identificar, dentre o processo de diferenciação, se a gente está observando uma diferenciação celular de eosinófilos. E aí eu coloquei lá no finalzinho, durante essa migração no sangue periférico chegando nos tecidos, nós temos o quê? Esses eosinófilos, eles estarão presentes especificamente na pele, no trato gastrointestinal, na mucosa do trato respiratório, no trato reprodutivo feminino e nas glândulas mamárias. Opa, o que isso quer dizer? Digamos, você está com processo alérgico, você está desenvolvendo uma hipersensibilidade a latão, né? E aí você está usando uma pulseira que você achou linda e maravilhosa lá na Praça da República, você comprou e você está usando aquela pulseira que você achou linda e maravilhosa, que ela é feita de latão. E aí você observou o quê? Que aquela pulseira, ela estava provocando uma linha, né? Uma coceira, estava tudo vermelho no local ali de contato daquela pulseira. Então, é aquela linha de contato em que você observou aquela linha vermelha. Então, aquilo ali é uma reação alérgica devido não só à ação de eosinófilos, mas à ação de outras células que provocam justamente esse tipo de reação, essa hipersensibilidade de contato. Então, ou seja, nesses tecidos, os eosinófilos, eles vão atuar diretamente, a gente vai encontrar esses eosinófilos nesses tecidos, em que eles terão esse papel de poder iniciar algum tipo de reação imunológica, que a gente precisa poder observar isso aí. Tá? Então, trato gastrointestinal, pacientes que têm intolerância à lactose, muda a mucosa do trato respiratório. Então, a maioria das doenças respiratórias alérgicas e autoimunes tem a participação aí dos eosinófilos. Então, nós temos esses tecidos aí onde vamos encontrar esses eosinófilos. E aí, o que a gente precisa observar na cinética dos eosinófilos? Quando a gente observa a questão da eosinofilia, aumento da quantidade de eosinófilos. E eu preciso diferenciar duas coisas importantes na eosinofilia. Se é uma eosinofilia extrínseca ou intrínseca. Extrínseca, no caso, é se tem alguma coisa do fator ambiental ou fora do organismo que está provocando um aumento da quantidade desses eosinófilos. Então, na extrínseca, o fator extrínseco, nós temos uma proliferação e um aumento da sobrevida desses eosinófilos. E aí eu coloquei 3 exemplos em que vamos observar essa eosinofilia. Nas parasitoses, então a maioria das parasitoses, se analisar o hemograma do paciente, há vários pacientes, eles podem apresentar no leucograma a quantidade total de leucócitos normal, só que aí a gente vai observar um aumento da quantidade de eosinófilos, indicando uma eosinofilia. Então, aí pode ocorrer a eosinofilia, um aumento da quantidade exagerada desses eosinófilos, acompanhados também de leucocitose, aumento da quantidade total de leucócitos. Isso pode ser provocado por um parasita? Pode. Principalmente aqueles parasitas que eles têm no seu ciclo biológico a passagem pelo trato respiratório. Isso pode acontecer. Doenças alérgicas. A maioria das doenças alérgicas, eu falei até em sala de aula para vocês, que aquela primeira contato, aquela primeira alergia, ela sempre vai ser acompanhada de uma discreta leucocitose e uma eosinofilia bem acentuada. E aí, os próximos desencadeamentos alérgicos por aquela mesma substância, não vai haver justamente essa mesma característica. Tá? Então, a maioria das doenças alérgicas, a gente encontra a eosinofilia, mas essa eosinofilia, ela é caracterizada ou presente somente quando a gente entra em contato pela primeira vez em relação a algum tipo de alérgeno. E aí vem a doença do enxerto contra o hospedeiro, que é uma doença em que o paciente que recebeu aquele transplante, pode ser até mesmo transplante de medula óssea, e ele está começando a rejeitar aquele enxerto, a rejeitar aquele transplante.
E a esse início dessa rejeição, no hemograma, a gente observa justamente leucocitose acompanhada de eosinofilia. E o outro lado da eosinofilia, que é a intrínseca, algum fator interno está provocando o aumento da quantidade desses eosinófilos. E o que pode ser esse fator interno? Pode ser um processo de mutação que está ocorrendo justamente uma expansão clonal de eosinófilos. E aí eu listei 3 tipos de patologias em que pode ser observado a questão da eosinofilia. Então, temos a leucemia mieloide crônica associada com eosinofilia. Nós temos a leucemia eosinofílica crônica, nós vamos ver uma eosinofilia assim, uma quantidade absurda no paciente. Maior parte dos leucócitos vai ser presente, vai ter aí a mudança ou a predominância dos eosinófilos. E um outro tipo de doença que é a trombocitopenia essencial, tá? Que nós temos aí um problema em relação à produção das plaquetas e aí, para poder meio que compensar essa diminuição da quantidade de plaquetas, nós vamos observar a eosinofilia. Então, eu tenho esses 2 extremos, a intrínseca e a extrínseca, que eu preciso analisar caso eu me depare com um quadro de eosinofilia. Na cinética dos basófilos, mesma coisa, local de produção, medula óssea. Saiu da medula óssea, nós temos o que? O basófilo. E aí que eu falei para vocês, para a gente poder encontrar um basófilo na lâmina, é quase que ganhar na loteria. Então, a gente encontra um basófilo no máximo. E aí eu coloquei aqui ao lado, que nesses basófilos, nós vamos encontrar na sua granulação específica ou secundária, vários tipos de componentes. Então, aqui eu listei 4 componentes importantes, que eles vão estar relacionados com os processos de hipersensibilidade, basicamente. Então, aqui nós temos a histamina. Então, um dos conteúdos dos grânulos específicos é a histamina, que ela vai estar relacionada diretamente com a vasodilatação, ou seja, um aumento aí do vaso. Além disso, ela tem leucotrienos. Leucotrienos são importantes porque eles são a base para a formação de proteínas inflamatórias, ou seja, a presença de leucotrienos, ela tem uma atividade pró-inflamatória. Quando eu falar sobre a fisiologia de plaquetas, vão ver que nas plaquetas apresentam também leucotrienos, também ela tem uma atividade pró-inflamatória. Além disso, nós temos interleucinas, eu coloquei 2, a 3 e a 13. A 3, ela está relacionada com os mediadores pró-inflamatórios, e a 13 com a produção de IgE e aumento na expressão do seu receptor. Então, aqui, na cinética dos basófilos, nós temos, além do basófilo, o basófilo ele vai estar também presente na circulação periférica e ele vai se diferenciar quando chegar nos tecidos em mastócitos. E também pode ocorrer durante esse processo de inflamação, ou seja, um processo inflamatório agudo, além da atuação dos mastócitos, especificamente porque eles têm afinidade por IgE, pode e vai ser ativado os basófilos, para justamente haver uma degranulação, ou seja, a liberação do conteúdo dos seus grânulos secundários ou específicos, para poder aumentar o processo inflamatório e aí aumentar a produção não só de IgE, aumentando também a afinidade desses mastócitos, mas também chamando, tem papel também de quimiotaxia, mais basófilos para aquele local do processo inflamatório. Então, essa é a importância da gente saber como é que ocorre a cinética desses basófilos. E aí, para finalizar da cinética, nós temos o quê? Cinética de linfócitos. Lembrando o seguinte, que todos os linfócitos, eles são sintetizados, são produzidos lá na medula óssea, que é o local de produção, tá? E aí, ele vai sair da medula óssea, e aí, no caso, nós temos o quê? Linfócito T e o linfócito B. O linfócito B, ele vai terminar o seu processo de diferenciação celular ainda na medula óssea, e os linfócitos T, eles vão terminar seu processo de maturação lá no timo. Então, nós temos essas 2 diferenças aí. Mas aí, o que eu preciso relembrar para vocês, pegando aí o gancho da imunologia básica, lembrando o seguinte, que os linfócitos T, eles estão relacionados diretamente com a resposta imune adaptativa. E nós temos 2 tipos importantes, principais de linfócito T, o CD4 positivo e o CD8 positivo. Nós temos também o linfócito T CD417, que ele vai estar relacionado com o processo de regulação. Mas esses 2 especificamente, o CD4, ele vai modular o tipo de resposta. Se a resposta imune ela vai ser do tipo TH1 ou TH2. Se ela vai indicar
para ela ser mais uma imunidade humoral ou uma imunidade celular. E o linfócito TCD8 positivo, ele está relacionado com a citotoxicidade, ou seja, para eliminar aquela célula que ela está infectada por algum tipo de patógeno. E qual é o papel dos linfócitos B? Linfócitos B, eles são o quê? Células apresentadoras de antígeno. E qual foi a outra célula que eu falei que também é apresentadora de antígeno? Macrófago. Então, os linfócitos B, eles são importantes porque eles também fazem esse papel de fagocitose e eles também apresentam algum tipo de epítopo importante em relação àquele micro-organismo. E se aquele linfócito B, além de funcionando como célula apresentadora de antígeno, se for necessário, ele pode se diferenciar em outra célula, que eu também falei sobre séries linfocitária, em que esse linfócito B ele faz se diferenciar em plasmócito. E esse plasmócito, ele vai ter uma morfologia bem característica, o núcleo vai estar ainda arredondado, mas ele vai estar rebatido para a periferia, e aquele citoplasma maior, aquela quantidade de citoplasma, aquele citoplasma que fica bastante azurófilo, indica que aquela célula está sintetizando uma grande quantidade de imunoglobulinas específicas. Então, o plasmócito ele tem um papel importante, que é uma diferenciação do linfócito B, que ele está relacionado diretamente com a síntese e secreção de imunoglobulinas específicas para poder modular o tipo de resposta humoral que a gente vai precisar naquele momento, tá? E aqui, só para lembrar que na medula óssea vermelha, é a vermelha, não é a amarela, tá? Vermelha é justamente o local de produção e diferenciação das células sanguíneas, que é o que nós chamamos de hematopoese. É aqui na medula óssea que ocorrem esses eventos iniciais de maturação dos linfócitos B e também final. E aí é onde ocorre também a síntese, a diferenciação celular dos linfócitos T e B. E principalmente local em que a gente vai observar a presença desses linfócitos T e B de memória especificamente, tá? Então a gente precisa relembrar um pouco da imunologia básica para poder relembrar que durante o curso da resposta imune nós temos os linfócitos B, que vão ser diferenciados em plasmócitos para a síntese, para a secreção de imunoglobulinas, e aí imunoglobulinas específicas pode ser IgM ou IgG específica, e dependendo desse tipo de resposta, pode e vai gerar linfócitos de memória. E quais são esses linfócitos? Vão ser linfócitos T e B, que vão encurtar e aumentar a resposta caso a gente fique exposto àquele mesmo micro-organismo. Certo? Aí uma mensagem para esse momento, para vocês se sentirem motivados de que nós estamos juntos, tá? Bom, é isso, gente. E aí nós ficamos para a próxima aula sobre patologia de leucócito.